Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos. É uma alegria aqui no Santuário do Pai das Misericórdias a gente poder se reunir para essa meditação, essa reflexão. Falar do Pai das Misericórdias é falar do amor de Deus, né? O Salmo 117, esse salmo tão bonito da Bíblia, ele fala dessa misericórdia de Deus, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame à casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. Está aí. E essa misericórdia de Deus se manifesta de muitas maneiras. Nós estamos aqui num santuário do Pai das Misericórdias. Isso aqui para mim já é uma grande manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Eu me lembro muito bem quando não existia nada aqui ainda. Dom Beni, que era bispo de Lorena, hoje é bispo emérito, ele sugeriu a Monsenhor Jonas que construísse um santuário aqui na Canção Nova. Porque a Canção Nova tinha ali o centro de evangelização, o rincão lá do outro lado, muitas coisas, mas né, faltava um santuário nesse território eucarístico que é a Canção Nova, né? E o padre Jonas disse, vamos providenciar. Mas imagina o quanto custa isso, né? São milhões de reais. E não cabia isso na arrecadação da Canção Nova. Então, houve a ideia de, né, como foi feito com o centro lá de evangelização, com doações de ouro e outras coisas, e estamos aí com esse belíssimo santuário ao Pai das Misericórdias. Eu vejo já aqui, né, um sinal material, né, desse amor de Deus. Uma manifestação assim concreta do amor de Deus, né? São João é o único que definiu quem é Deus. Deus é amor. A primeira carta dele, capítulo 4, lá no versículo 8, Deus é amor. Eu acho que é isso que nós precisamos desdobrar, entender muito bem. Se a gente não entender muito bem o amor de Deus, a gente nunca será uma pessoa religiosa de verdade. A gente na vida pode sempre atuar de duas maneiras, né? Ou por convicção ou por conveniência. Você age por conveniência quando você busca lá um segundo interesse, uma segunda intenção, né? Você quer agradar, quer ser agradado, mas quando você age por convicção, é diferente. Quando você age por convicção, você supera as dificuldades, você supera, né, as dores, porque você acredita naquilo que você tem convicção, né? Para a gente ter uma fé convicta, uma fé que não se quebra, que não se curva diante das dificuldades, é preciso ter essa convicção de quem é Deus. Deus é amor. Amanhã, já começa hoje à tarde, a igreja celebra, né, a festa da Santíssima Trindade. Depois, né, da Páscoa, a igreja celebra uma porção de festas importantes, né? Pentecostes, Santíssima Trindade, aí quinta-feira que vem Corpus Christi, depois vem Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, como que assim, né? Esse derramamento de graças que são provenientes da cruz de Cristo, da paixão de Cristo, da redenção que o Senhor conquistou. Aí a gente vê também todo o amor de Deus que se manifesta sobre nós. Mas eu queria desdobrar esse amor de Deus, assim, uma reflexão muito simples, mas que eu acho que é importante. Santo Agostinho, ele diz assim, o que nós vamos fazer no céu? Ele diz, no céu nós vamos adorar a Deus, continuamente, sem cessar, sem se cansar, sem haver fastio, sem enjoar. Vamos louvar a Deus constantemente, por toda a eternidade. E Jesus, no capítulo 17 de São João, quando ele encerrou, né, a Santa Ceia, que São João narrou
em 5 capítulos, né? Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. O capítulo 17, depois que Jesus deu todas aquelas orientações para os discípulos na Santa Ceia, não é? Falando que ia mandar o Espírito Santo ensinaria a igreja toda a verdade, a igreja não se preocupasse, não vos deixarei órfãos, né? Colocou todas aquelas orientações importantíssimas, que São João foi o único evangelista que guardou. Os outros 3 evangelistas não citam isso, só São João. Mas ali no capítulo 17, versículo 3, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal ao Pai, né, ele sabendo que ele já ia ser preso, ser morto, então ele entrega tudo nas mãos do Pai. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí Jesus fala uma coisa maravilhosa, João 17, 3, ó Pai, a vida eterna consiste em que te conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviaste. É isso o céu. A vida eterna consiste em que conheçam a ti, Pai, e a Jesus Cristo que enviaste. Então o que vai ser o céu? Pelas palavras de Jesus, vai ser um conhecimento de Deus que não acaba nunca. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é infinito. Se você quiser me conhecer, né, tem um provérbio que diz assim, para conhecer bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Esse comer 1 quilo de sal com ela, quer dizer, conversar muitas vezes, almoçar junto, né? Aí você vai ver as qualidades, você vai ver os defeitos, depois de comer 1 quilo de sal junto, né? Depois de uns 5 anos aí, mas você conhece a pessoa. Mas Deus não. Deus não basta 1 tonelada de sal. Deus precisa muito mais do que 1 tonelada de sal comendo junto com Deus para conhecer Deus, porque Deus é infinito. Essa primeira noção que nós temos que ter de Deus. Por que Deus fez esse universo que é estupendo, que não tem fim? Eu sou físico, fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais, das estrelas. Quantos sóis igual a esse nós temos? Esse sol que ilumina a Terra, nós temos aí trilhões, não estou falando de bilhões, nem de milhões, eu estou falando de trilhões de sóis igual a esse. Porque nós temos bilhões de galáxias e galáxias com bilhões de sóis igual a esse. Então, é mais do que trilhões, são quatrilhões, são sextilhões. E esse universo está se abrindo, numa velocidade vertiginosa, e quanto mais ele se afasta do centro, mais aumenta a velocidade. Por que Deus fez tudo isso? Os físicos estão ficando enlouquecidos, não é isso? A partir do Big Bang, aquela primeira partícula de massa infinitamente grande, que foi se abrindo, que formou o universo, nós temos que perguntar, por que Deus fez isso? Que hoje os físicos, os astrônomos, os astrofísicos, com os grandes equipamentos de ausculta do universo, né? Que tem aqui, por exemplo, muito no Chile, em alguns lugares, né? Esses telescópios gigantescos que estão escutando já a voz de estrelas que estão aí há milhões e milhões de anos, luz da Terra. Para que tudo isso? Porque Deus fez tudo assim. Será que não foi para mostrar para nós um pouquinho do que Ele é? Um pouquinho da sua grandeza? É. Na grandeza do universo, que não tem fim. O homem não consegue, os físicos não conseguem chegar no final do universo. Eu sinto Deus dizer para nós, vejam quem eu sou. Vejam o meu tamanho. Vejam a minha infinitude. Assim como o homem, para conhecer esse universo, ele gastaria milhões e milhões de anos, porque as distâncias se medem em ano-luz. O que é o ano-luz? Ano-luz é você viajar 1 ano na velocidade da luz. Essa distância percorrida chama-se 1 ano-luz. E a luz tem 300 milhões de metros por segundo,
ou 300 mil quilômetros por segundo. No próprio universo, Deus mostra para nós o seu rosto. Ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Por que São Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2,9, São Paulo diz assim, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um prazer que São Paulo diz, não dá para explicar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não sentiu. Não é? Se a gente aqui na terra fica extasiado de ver a beleza de uma flor, meu Deus, quando você entra aí num Ceasa da vida, numa floricultura da vida, aquelas cores combinadas, aqueles desenhos geométricos nas flores, meu Deus, que coisa impressionante, quem fez isso? Aquilo saiu da terra sem nenhum homem colocar a mão, a não ser colocar uma semente na terra. Quem fez essa semente desse tamanho aqui, que de repente vira um pé de eucalipto de 20 metros de altura? Gente, nós temos que ficar extasiados diante dessas coisas. Porque o céu vai ser isso. Santo Agostinho disse, você vai passar o céu louvando a Deus, então aprenda a louvá-lo aqui na terra. Aqui é o treino. Se você não aprender a louvar a Deus aqui na terra, você vai ficar sem jeito lá no céu. É como um jogador que não treina, depois não vai jogar direito. Nós precisamos, diante das maravilhas que Deus põe nos nossos olhos, que é o espelho da sua misericórdia, nós temos que ficar encantados. Meus irmãos, nós estamos embrutecidos. O milagre para nós se tornou trivial, corriqueiro, ordinário. Não, o milagre é algo extraordinário. Uma borboleta que voa. Vocês não imaginam o tanto de ciência que tem ali, o tanto de hidrodinâmica que tem ali, o tanto de mecânica de fluidos que tem ali, o tanto de servomecanismos mecânicos e elétricos que tem na asa de uma borboleta que voa. O desenho daquelas asas coloridas, simétricas, do lado direito igual ao lado esquerdo. Quem fez tudo isso? Nós temos que parar diante disso e temos que louvar a Deus. Senhor, que beleza, que misericórdia. E por que o Senhor fez isso? Para mim, para você. Quando você descascar uma banana para comer, você tem que não só agradecer a Deus, mas você tem que louvar a Deus. Ele faz a fruta já embrulhada, e você desembrulha suavemente com a mão. Não precisa de papel, nem de durex, nem de nada, já vem embrulhado. Vocês sabem, quem tem a cabeça como a minha, de matemático, de físico, de engenheiro, você sabe que nada existe, de tudo que existe, sem um projeto, sem uma construção. A pessoa que fez esse microfone, estudou muito, estudou eletricidade, estudou ondas eletromagnéticas, porque não tem fio. Como é que eu falo aqui, ampliando a tua voz? É onda eletromagnética que sai daqui, vai para um receptor, do receptor transmite, chega até o teu ouvido capta a onda eletromagnética, lá no cérebro transforma em sinais elétricos, e de sinais elétricos se transforma em sinais sonoros. Quem fez tudo isso? Nós temos que nos encantar. Nós não nos encantamos mais. Nós achamos que tudo é descartável, tudo é simples, tudo é fácil. Meus irmãos, não é não. A menor formiguinha que você vê andando por aí, aquela que a gente tem dificuldade até para enxergar, mas que se movimenta, que corre, que tem anteninhas que captam sinais, tem olhinhos que veem, tem perninhas que movem, ali tem um mundo de ciência e de tecnologia, que um cientista poderia passar uma vida inteira estudando o que tem de ciência ali numa simples formiguinha. Essa que a gente pisa aí toda hora sem perceber.
Estão entendendo? Oh Pai, a vida eterna consiste em conhecer-te a Ti. Vocês já pensaram em conhecer Deus? Quando você conhece uma pessoa agradável, quanta gente quer conhecer o Padre Jonas de perto, conhecer o Papa, a gente já fica maravilhado. Agora se imagina conhecer Deus. Sabe, enquanto a gente não tiver isso tomado conta do coração da gente, da cabeça da gente, da mente da gente, nós não vamos amar a Deus como nós devemos amar. E Deus se manifesta, né? Deus, na sua misericórdia, Ele se manifesta. Nenhum de nós seria capaz de saber nada sobre Deus se Ele não se manifestasse. Por quê? Porque a nossa inteligência é limitada e Deus é infinito. Não é? O mar não cabe num buraquinho. Deus não cabe na nossa inteligência. Mas na bondade dEle, na misericórdia dEle, Ele se revela. Como é que Deus se revela? A igreja ensina para nós, Deus se revela pelo menos de 3 maneiras. Pelo menos 3. Quando você olha para dentro de você, quando você olha para fora de você, e quando você ora para Jesus Cristo e a igreja. Vamos desdobrar um pouquinho isso. Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Você vê algo maravilhoso, que a igreja diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. 2 palavras fortíssimas, imagem. O que é imagem? Quando você olha no espelho, você vê a sua imagem. O Papa João Paulo II disse assim: Deus não poderia ter criado o homem mais bonito do que Ele criou. Por quê? Porque Ele criou o homem à sua imagem. Qual é a outra imagem que Deus podia usar mais bonita para criar o homem? Um artista, muitas vezes, para esculpir uma imagem ou pintar uma imagem, um artista ele usa um modelo, não é? Olha para uma moça bonita e pinta, olha para uma paisagem bonita e pinta, olha para uma imagem. João Paulo disse, não, Deus não pegou a imagem de fora não, para fazer o homem. Deus entrou dentro dele, olhou para ele e disse, eu vou fazer o homem e a mulher assim. Por isso o Papa disse, Deus não podia nos ter feito melhor. É claro que não é o nosso corpo que é a imagem de Deus, não, é a nossa alma. Outra coisa importante de entender, por que o homem moderno é um homem que sofre, é um homem que se rasteja, porque é um homem que, em vez de cuidar da alma, que é a imagem de Deus, ele fica cuidando do corpo. Então ele só pensa na beleza, só pensa em comer alimento bom. Não está errado, não, está certo. Mas não podemos ser escravos dessas coisas. Eu tenho que tomar cuidado para não envenenar a minha alma. Porque a minha alma é que vai prevalecer. Quando eu morrer, a minha alma vai sair do corpo e continua viva. E o corpo vai desaparecer na terra. Faz 6 anos que a minha esposa morreu. Esses dias eu tive que ir no cemitério para fazer a exumação dela. Juntar os ossinhos dela, uma caixinha e guardar lá no túmulo. Não tem problema, Deus vai nos dar um outro corpo. Um corpo espiritual. Nós temos que cuidar da alma. O mundo está gemendo. O mundo está desorganizado. Porque o mundo esqueceu que o que tem nele, o que o homem tem nele de imagem e semelhança de Deus é a alma. É na alma que está a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, a memória, o intelecto, a capacidade de amar, cantar, sorrir e chorar. Essas coisas você não pega. Ninguém pega a inteligência, nem pega o amor, ninguém pega com as mãos a consciência. Por quê? Porque isso não é material. Isso está na alma. Tem um santo do 1º século da igreja que escreveu uma carta, é chamada Carta a Diogneto. Parece que foi São Justino Mártir, que era do século I, passou por século II. São Justino Mártir, nessa carta a Diogneto, que era um amigo, ele diz uma coisa
impressionante, do primeiro século. Ele diz assim: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Essa frase é importantíssima. O que a alma é para o corpo? O que a alma é para o corpo? Vida. Um corpo sem alma é um cadáver. O que é a morte? A morte é quando acontece isso. O corpo separa da alma. Um sobe para Deus, outro desce para a terra. Então, São Justino diz: o que a alma é para o corpo, a vida, os cristãos são para o mundo. Por isso que Jesus fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Sem o cristão, o mundo não tem luz, é trevas. Sem os cristãos, o mundo não tem sal, ou seja, não tem sabor, e não se conserva. Todo mundo sabe que o sal é usado com duas propriedades fundamentais, né? Primeiro, ele conserva. Segundo, ele dá sabor. Ninguém gosta de comer comida sem sal. Você pode pegar a carne mais deliciosa que houver, se não tiver sal, não tem sabor. Não é verdade? E o sal conserva. Eu me lembro quando eu era criança, a gente morava na roça, não existia óleo vegetal naquela época, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, nada disso. Óleo, a única gordura que existia era a gordura de porco. Tirava das costas do porco aquele toicinho de 3, 4 dedos, e aquilo ali meu pai colocava numa gamela. Gamela é uma bacia de madeira, cobria de sal, ficava branco de sal. Por quê? Porque aquilo ali ficava guardado 6 meses lá na despensa, e minha mãe todo dia tirava um pedacinho, botava na panela, e aquilo cozinhava com aquilo. O sal conserva, não deixava aquele toicinho, aquela gordura do porco estragar. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus disse: se o sal perder o sabor, para que ele serve? Se ele se tornar insosso, vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. Por que Jesus disse isso? Eu entendi isso lá na cultura dos judeus. É que o judeu, quando ele, por exemplo, ele cozinha, não é? Uma carne, por exemplo, ele não põe sal direto na carne, não. Ele põe o sal numa vasilha embaixo da carne e põe fogo, o fogo bate, aquece o sal volatiliza e ele salga a carne sem tocar diretamente no sal. Só que aquele sal ali, depois de um certo tempo, ele não tem mais sabor, porque gastou. Todo o NaCl dele, todo o cloreto de sódio saiu e fecundou a carne. Então fica agora um sal que não presta mais para nada. Então o que as mulheres faziam? Jogavam na rua, e o povo passava e pisava. Por isso que Jesus diz: o sal, se perder o sabor, vai ser jogado fora, pisado pelos homens. É o cristão que perdeu a fé, o cristão tíbio, o cristão que já não tem mais, né, essa convicção da sua fé. Então, voltando, né, Deus se revela primeiro dentro de nós. Quando eu olho para mim, eu digo: quem me deu tudo que eu sou? A minha inteligência, liberdade, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, desenhar, escrever, abraçar. Não foi meu pai e minha mãe que deu isso, porque eles também receberam isso de alguém. Deus então mostra a nossa imagem e semelhança exatamente quando a gente olha para dentro de nós e percebe que o animal não tem isso. Nós temos. Olha o valor que nós temos. Sabe, eu trabalho muito com jovens, né? Como eu gostava daquela música, né? Precisa voltar a cantar. Eu quero falar do valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar chorando, dizendo que você não presta, que você... Não, para com isso. Não chame de um lixo aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança. Não é? Deus se revela quando a gente olha para nós mesmos. E não é só a alma, não. Quando você olha, por exemplo, seus olhos, vocês não imaginam o tanto de ciência
que tem para um olho enxergar. A constituição toda do olho para que o olho enxergue a cores. Por que o animal não enxerga a cores? O animal só enxerga preto e branco, porque o animal não tem esses milhares de neurôniozinhos que nós temos, que sai daqui da retina e desce lá, vai para o cérebro e transforma em sinais e figuras luminosas. Um olho, simplesmente, hoje é preciso um médico especialista em olho, só para o olho, oftalmologista. Hoje precisa um médico especialista em ouvido, outro especialista em olho, porque é a complexidade do nosso corpo. Gente, quem fez isso? Não é à toa, sabe, que aquele grande doutor americano, Francis Collins, ele foi escolhido pelos Estados Unidos, lá por volta do ano 2000, para ser o gerente do maior projeto de biotecnologia do mundo, o projeto que ia decodificar o genoma humano, o código genético do homem. O Dr. Francis Collins foi escolhido, quase que pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, porque ele era médico, ele era químico e ele era também físico, uma potência. Esse homem está vivo ainda hoje. Ele é o homem que mais decodificou códigos genéticos até hoje na história da ciência. Muito bem, meus irmãos, esse homem disse uma frase, foi publicado numa entrevista dele na revista Veja, uma vez, naquelas páginas amarelas, e disse esta frase: a opção mais irracional é o ateísmo. O maior geneticista da atualidade diz que o ateísmo é uma burrice, é uma irracionalidade. O ateísmo é a opção mais irracional. Irracional quer dizer contra a razão, contra a inteligência. É preciso a gente dizer isso, e sobretudo dizer isso para hoje os universitários, que são envenenados nas universidades por teorias ateístas, marxistas, materialistas. Vocês sabem que quem fundou as universidades no mundo foi a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Foi a Igreja quem fundou a Universidade de Oxford, de Cambridge, na Inglaterra. Foi a Igreja que fundou a Universidade de Sorbonne, em Paris. Por que chama Sorbonne? Porque foi o padre Robert Sorbonne que fundou a Universidade de Sorbonne, por isso chama-se Sorbonne. Ele era o capelão do rei católico francês, São Luís IX, rei da França. Foi a igreja que fundou a maior universidade italiana, La Sapienza. A igreja espalhou as pontifícias das universidades católicas no mundo inteiro. E hoje a universidade se volta contra Deus, se volta contra a igreja, num ateísmo irracional. Seu filho sai da sua casa, evangelizado, fez primeira comunhão, foi crismado, foi tudo, vai para a universidade e vira pagão, e vira ateu. Por quê? Porque chega lá na universidade, ele só escuta os professores dele falar desses filósofos ateus, materialistas, Nietzsche, Marcuse, Schopenhauer, um bando de filósofos ateus que envenenam a cabeça dos jovens. Teve uma jovem na Rússia que depois de ler um livro de Balzac, deu um tiro na cabeça, em plena praça pública, em Moscou. Por quê? Porque se esses caras estão dizendo que a vida é um absurdo, que a vida não tem sentido, então para que eu vou viver? Para que eu vou cursar uma universidade? Para que eu vou me casar e vou ter filhos, se a vida não tem sentido? Prefiro acabar com ela. Assim está a nossa universidade de hoje. Perdeu-se a noção de que quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente tem que ver a imagem e semelhança de Deus aqui. Por isso, meus irmãos, é um absurdo que aconteça no mundo o que acontece hoje. A fome, a miséria, é um absurdo. É um absurdo que alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que tem uma dignidade insuperável, passe fome, passe frio. Ah, mas falta produto. Não falta, é mentira. No mundo não falta nada. Vocês estão vendo com essa greve de caminhoneiros, o que está acontecendo?
Eu vi um fazendeiro que teve que jogar 80 mil litros de leite todo dia fora. 80 mil litros de leite, um fazendeiro. Não falta produto, meus irmãos, no mundo. Quem entende um pouco de engenharia genética, da engenharia verde, da biotecnologia, você sabe que a biotecnologia, a engenharia verde, ela quadriplicou a produção de alimentos no mundo. Eu me lembro que meu pai, que era pequeno fazendeiro, quando ele tinha uma vaquinha que dava 10 litros de leite por dia, era uma beleza. Hoje uma vaca dá 10 litros de leite, ela vai para o açougue, vai para o gancho, porque ela não paga o que ela come, ela não dá o que ela come, não paga a ração que ela come. Uma vaca hoje dá 30 litros de leite, 40 litros de leite por dia. Quem é que fez esse milagre? A biotecnologia, que desenvolveu, não é? Através da inseminação artificial para os animais, que a igreja aprova, desenvolveu a alta qualidade do bovino que produz o leite, que produz a carne. Um hectare que dava aí 50 sacas de café, agora dá 200 sacas de café, o mesmo hectare. Por quê? Porque a engenharia verde entrou ali com fertilizante, com a melhora da qualidade da planta. A coisa explodiu. O pessoal mais velho aqui se lembra. Quando a gente era criança, você não comia frango, porque não existia frango de granja. O único frango que existia era o frango caipira, criado na roça, no milho, danado de caro. Só comia frango no domingo. Comer frango era um luxo. O que eu vi ontem na televisão? As granjas descartando milhares e milhares de frangos de pintinho, porque não tem como desovar por causa da greve. Quer dizer, a produção de tudo, meus irmãos, não estou querendo falar de greve, nem nada, estou querendo falar de a produção de tudo no mundo, explodiu. Mas por que tem gente ainda que passa fome, passa frio? Porque o amor não explodiu. A técnica explodiu, a ciência explodiu, a produção explodiu, mas o amor não explodiu, a distribuição não explodiu, o egoísmo não deixou de existir, o amor não cresceu. Esse amor do Pai das misericórdias não desceu ainda ao coração dos homens. Nós ainda estamos embrutecidos. A tecnologia deixou cada um de nós embrutecido, egoísta, individualista. Eu tenho o que eu preciso, dane-se o resto. Eu tenho a minha casa, meu carro, minha comida, não me interessa quem está lá na periferia passando fome ou passando frio. Gente, quem experimenta o amor do Pai tem que amar os irmãos, amar a Deus e amar o próximo. Jesus resumiu toda a lei, todos os profetas nisso: amar a Deus e amar o próximo. Não são só as obras de misericórdia corporais, mas também as obras de misericórdia espirituais. Nós temos duas misérias dentro do homem: a miséria do corpo e a miséria da alma. E a miséria da alma é maior. A miséria da alma é maior do que a miséria do corpo. Hoje, são mais numerosas as pessoas que sofrem na alma, no espírito, do que as pessoas que sofrem no corpo. Pode ter certeza disso. Por que cresce no mundo, né, tanta depressão? Por que cresce no mundo tanto suicídio? Por que cresce no mundo tantas neuroses? A alma está doente. Ela que é a imagem e semelhança de Deus, ela que é a vida do homem, está doente. Porque esse homem perdeu o quê? Esse homem perdeu o sentido da vida. E quando você perde o sentido da vida, você não tem mais sabor nas coisas. Ok? Onde é que está a água? Ah, está aqui, obrigado. Já achei.
A primeira encíclica que o Papa João Paulo II escreveu, em 1979, 80, logo que ele foi eleito Papa, ele chamou de Redemptor Hominis, Jesus Cristo, o Redentor do homem. E ali na encíclica o Papa disse uma coisa importantíssima. O homem está sofrendo muito hoje, por quê? Ele faz um diagnóstico assim, da situação do homem. Ele fala, o homem está sofrendo por quê? Porque cresceu a técnica, mas não cresceu a ética. Cresceu a ciência, mas não cresceu a moral. Cresceu o desenvolvimento, mas não cresceu a fé. Na mesma proporção. Olha que reflexão. Cresceu a técnica, mas não cresceu a ética. Cresceu a ciência, mas não cresceu a moral. Quer usar uma ciência de qualquer jeito, porque o homem descobriu como é que você pode fazer um suicídio sem dor, suicídio assistido, então vamos aplicar o suicídio assistido, a técnica, a ciência inventou. Tem ciência, mas não tem moral. A ciência inventou o bebê de proveta, então vamos fazer o bebê de proveta, quando a igreja fala não pode, não é moral. Mas não, mas a ciência inventou, vamos aplicar. A ciência inventou isso, mas aquilo, então vamos usar. Abandone-se a moral. E o Papa diz, cresceu o desenvolvimento, mas não cresceu a fé. É duro isso. O homem vai se animalizando, sem a ética, sem a moral e sem a fé. E aí ele fala uma segunda coisa fundamental. Ele fala assim, o homem que não conhece Jesus Cristo, permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. 3 colocações que o Papa faz. O homem que não conhece a Jesus Cristo, ele não conhece a si mesmo. Ele permanece para si um enigma indecifrável, uma dúvida indecifrável. Quem eu sou? E ele permanece um mistério insondável. Ou seja, ele vive perdido no tempo e no espaço, se ele não conhecer Jesus Cristo. E o Papa diz, por quê? Porque só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Só Jesus Cristo na misericórdia dele, tendo descido do céu. Esse é o ápice da misericórdia. O ápice da misericórdia de Deus é Ele ter se feito homem. Porque para Deus se fazer homem, meus irmãos, é um aniquilamento. Você aceitaria nascer em forma de uma formiga? Sem deixar de ter uma cabeça de homem? Você fala, não, imagina. Eu como homem, eu posso andar para lá para cá, posso dirigir um carro, posso montar num avião. A formiguinha não pode fazer isso. Jesus se aniquilou. Prendeu a divindade dele numa criatura humana. Para quê? Por amor a nós. Para que Deus pudesse ser nosso irmão. Para nos retirar das trevas do inferno. Para nos retirar das mãos do demônio e nos levar de volta de novo para o seu Pai. Isso custou a cruz. Isto custou a cruz para Ele. Esta é a maior misericórdia de Deus. Esse é o ápice da misericórdia de Deus. É o ponto alto da pirâmide da misericórdia de Deus. Né? A carta aos Hebreus fala, Deus, depois de ter falado de muitas e muitas formas para nós, depois de ter falado pelos profetas, pelos patriarcas, aí Deus falou através do seu próprio Filho, que se fez homem. Então aí está a revelação ápice da misericórdia de Deus. É a terceira forma da misericórdia de Deus. Eu disse que a primeira é quando a gente olha para dentro de nós. A segunda é quando a gente olha para fora de nós, já falei. Quando você olha a beleza da natureza. Quando você olha o cosmos. Quando você olha o voo belo de uma borboleta, o voo belo de um pássaro.
É um espelho onde Deus está mostrando o seu rosto. O livro do Êxodo diz assim: ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Está escrito aqui na Bíblia: ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Por quê? Porque a gente morreria se visse Deus como Ele é. E é fácil de entender. Você não consegue olhar para o sol ao meio-dia, e nem faça isso no verão, porque pode queimar suas retinas. O olho não suporta uma luz do sol ao meio-dia, num tempo de muita claridade. Faz mal, não faça isso. Ora, se eu não consigo olhar para um sol desse, que existem trilhões no cosmos, você imagina se você olhar para o Criador de tudo isso. A gente evaporaria. A natureza humana não teria consistência, resistência, para ver Deus como Deus é. Um pouquinho que os apóstolos viram da transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, um simples, sinalzinho da divindade dele, os apóstolos ficaram atordoados. Não podemos ver Deus. A igreja ensina que para ver Deus tem que morrer. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu quero morrer, porque eu quero ver Deus. Não tem jeito de ver Deus sem antes passar pela morte, assumir uma compostura, uma resistência adequada, para você poder ver aquilo que São João fala, ver Deus face a face. São Paulo fala: hoje nós encontramos Deus como que as apalpadelas, mas depois veremos face a face. Conheceremos Ele como Ele nos conhece. Que coisa bonita, né? Eu fico pensando que maravilha é o céu, se a terra, é essa maravilha toda. Então guardem isso. Deus se manifesta quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para fora de mim e quando eu olho para Jesus Cristo, que é Deus, e que veio revelar Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. O apóstolo Filipe perguntou para ele, lá na Santa Ceia: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele: Filipe, faz 3 anos que eu estou andando com você, você ainda não viu o Pai? Quem me viu, viu o Pai. Jesus a pessoa do Pai está ali. Uma coisa que nós precisamos entender é que a Santíssima Trindade é um só Deus, em 3 pessoas. Isso significa o quê? Que essas 3 pessoas não se separam. O Catecismo da Igreja nos ensina que a Trindade é indivisível. Você não consegue deixar o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito Santo aqui. Você não consegue. Por quê? Porque Deus é um. Mas o que então tem de diferente aí na Trindade? Tem o que a igreja chama de propriedades. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma propriedade. O Pai é o princípio da divindade. Ou seja, é o Pai que gera o Filho, e do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. O Filho é o Redentor. Coube a Ele descer até nós, assumir a nossa natureza, porque por Ele Deus criou todas as coisas. São João explica na primeira carta dele, não é? No princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi criado através dele. E nada de tudo que existe foi criado sem ele. O Pai criou tudo pelo Filho no poder do Espírito. Então são propriedades da Trindade. E o Espírito Santo é o que veio ser a alma da igreja. Em Pentecostes, Deus o derrama sobre a humanidade. Ele age na criação do mundo, né? Lá no primeiro livro do Gênesis, a gente vê o Espírito pairava sobre as águas. Primeira página da Bíblia, né? Alguns teólogos comparam assim, como fosse aquela galinha que deita sobre os ovos, aquece os ovos e transforma os ovos em vida. Então toda essa evolução que hoje a ciência já mostrou para nós que existe, e a igreja aceita perfeitamente, esta evolução, desde o Big Bang até hoje, depois de 13,7 bilhões de anos atrás, quem é que chocou esses ovos aí, para surgir o ser humano? Depois de 13,7 bilhões de anos.
O Espírito Santo de Deus, que paira sobre as águas. E daquele caos do começo do mundo, foi surgindo a vida. A Bíblia explica na primeira página toda a história da evolução, né, do mundo, do cosmos. Claro, numa linguagem metafórica, numa linguagem poética, uma linguagem que a gente tem que entender o que é verdade religiosa e o que é literatura, que só é usada como uma ferramenta, né? Sabe, gente, a misericórdia de Deus está aí, na consistência do mundo, na nossa consistência. Esse Pai das misericórdias, que São Tiago diz que todo bem desce do Pai das misericórdias. Todo bem. O bem que você é capaz de fazer. Por que você é capaz de amar seu filho, amar seu marido, amar seu trabalho? O dom do amor é um dom de Deus. Nós fazemos o bem porque Deus é o bem. Nós temos beleza porque Deus é a beleza. São as 5 vias de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. A via da beleza, a via da contingência, a via, né, da causa e do efeito. Sabe, hoje nós temos que falar disso. Porque o que está acontecendo hoje na humanidade, eu fui professor universitário 40 anos, trabalhei em 6 universidades diferentes, 3 universidades públicas e 3 particulares. Sabe, a instituição mais importante hoje da sociedade são as universidades, porque é a universidade que molda a cultura de um povo, é da universidade que saem os formadores de opinião, é da universidade que saem os jornalistas, saem os advogados, os médicos, os professores, é da universidade. E a universidade está soltando água suja. E a sociedade está bebendo essa água suja. Até quando? Até quando? Eu digo isso para mostrar o quê? Nós precisamos mostrar esse amor de Deus, esse amor do Pai. Tudo isso que eu coloquei aqui, essa beleza toda, para os jovens, para que eles não sejam enganados, não é? Pelas mentiras do demônio, atrás do materialismo, atrás do ateísmo, que acha que a ciência pode explicar tudo. Pode explicar nada. A ciência não explica nada. A ciência apenas entende alguma coisa que Deus fez. O próprio Einstein dizia: Deus não joga dados, ou seja, as coisas não acontecem por sorte, não. Tudo acontece porque Deus programou. Muito bem. Sabe, gente, tudo isso leva a gente a ter que retribuir a Deus todo esse amor, que aqui eu falei um pouco. O grande São João da Cruz, santo, doutor da igreja, São João da Cruz, amigo de Santa Teresa d'Ávila, né? Espanhol, lá do século XVI. São João da Cruz dizia assim: amor só se paga com amor. Não tem outra moeda para você pagar o amor. Quando a gente faz o bem, você tem que pagar com o bem. Em português tem uma palavra muito bonita que as outras línguas admiram. Quando a gente fala muito obrigado. Alguém te faz alguma coisa e você fala obrigado. O que quer dizer isso? Eu estou obrigado a devolver o bem que você me fez. Esse é o sentido do muito obrigado. Não sei se já perceberam isso. É belíssimo isso no português. Muito obrigado. Eu estou obrigado a retribuir esse bem que você me fez, que você acabou de me fazer. Ok? As outras línguas não têm essa coisa. Amor só se paga com amor. Então, São João, não sei se é São João ou São Pedro, numa das cartas fala: Cristo deu a vida por nós, então nós também temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Meu irmão, ser cristão é isso. Ser cristão é não viver para si, é viver para os outros. Dom Bosco dizia: Deus nos colocou neste mundo para os outros. O que significa isso? Significa você devolver a Deus
o amor que Deus te dá. Amor só se paga com amor. Como é que eu vou devolver a Deus o amor todo que Deus me dá, essa beleza que eu sou, essa beleza do universo, essa delícia do mamão que eu como de manhã, da banana que eu como de manhã, do ovo que eu como de manhã? Como é que eu vou pagar a Deus? Como é que eu vou dizer para Deus, muito obrigado, eu estou obrigado a te pagar? Como? Amando o próximo. Esta é a maneira de você devolver, pagar a Deus toda a misericórdia que Deus tem conosco. Amar. São João, na primeira carta dele, né? Quem não ama o próximo não conhece a Deus. Não ama a Deus. Sabe, então, meus irmãos, a revolução do cristianismo é a revolução do amor ao próximo. E quem é o próximo? Alguém perguntou para Jesus, quando Jesus disse que toda a lei e os profetas se resume nisso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o primeiro amor, o amor a Deus. Como consequência, o amor ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. E alguém perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a história do samaritano. Não é? Do bom samaritano. O cara foi assaltado no caminho lá de Jerusalém para Jericó, descendo para Jericó, foi assaltado, quase o mataram, deixaram quase morto à beirada da estrada. Passou um sacerdote, não deu bola, passou um levita, não deu bola, homens religiosos. Ele passou um samaritano. O samaritano é inimigo do judeu. Note o detalhe, hein? O samaritano era inimigo dos judeus. Por quê? Vou explicar rapidamente. A Palestina está dividida em 3 partes: a Galiléia, a Samaria e a Judéia. No ano 722 a.C., o rei da Assíria, Sargão II, invadiu a Samaria e levou todo o povo samaritano para o exílio na Síria e trouxe pagãos para morar ali na Samaria. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Porque os samaritanos não eram judeus autênticos, eram assírios que vieram ocupar a Samaria. O judeu não conversava com o samaritano. E aquele samaritano viu um judeu caído e foi lá atender o judeu caído. Que um sacerdote judeu não quis atender, que um levita judeu não quis atender. O que Jesus quer mostrar? Não importa quem está caído, se é cristão, se é judeu, se é espírita, se é alguém que você não goste, não importa. É uma criatura humana, é um filho de Deus. É como fazia a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, um dia, coisa impressionante, né? Eu até escrevi um livrinho dela, que eu fiquei tão impressionado com a vida de Madre Teresa, que eu escrevi um livro, vou publicar mais um pouco. Madre Teresa, um dia o Papa Paulo VI estava na Índia, e o Papa Paulo VI ia dar um prêmio para Madre Teresa, e convocou Madre Teresa para vir, e lá na conferência, ele ia dar um prêmio, um dinheiro para Madre Teresa, por causa da obra dela. E Madre Teresa saiu da casa dela, para ir ao Papa, mas escutou um gemido de um velho, no meio do lixo. Era assim, jogava os velhos para morrer à míngua. E ela foi lá, encontrou um velho morrendo, e ela tinha que ir lá para o Papa, ela não foi. Ela pegou aquele velho no colo, levou aquele velho para a casa dela, e ele morreu nos braços dela, e ela não pôde ir lá receber o prêmio do Papa. E era um hindu, não era católico nem nada. E aquele velho, na hora de morrer, disse para a Madre Teresa assim: Madre, eu vivi como um cachorro, mas eu estou morrendo como um anjo, nos braços da senhora. É assim que Madre Teresa trabalhava. E são inúmeras histórias dessas, inúmeras. Não interessava para ela se era judeu, se era católico, se era muçulmano, se era hindu, se era... É um filho de Deus que está aí. Um dia ela encontrou um hindu,
jogados naquelas ruas de Calcutá, que eles morriam ali, né, na rua. E ela encontrou um hindu que estava cheio de feridas, que tinha até bicho nas feridas dele. A Madre Teresa levou lá para a casa das missionárias da caridade, né, tratou dele, recuperou aquele homem, e ele falou para a Madre Teresa assim: Madre, por que a senhora está tratando de mim? Eu não sou cristão, eu não tenho essa cruz que a senhora tem aí. E ela falou para ele: não importa, eu estou vendo Jesus em você, por isso que eu estou tratando de você. E aí o hindu falou para ela: então, irmã, então, Madre, louvado seja Jesus. O hindu se curvou diante de Jesus, porque experimentou o amor de Jesus. Madre Teresa dizia assim: você só vai amar o pobre se você tiver o amor de Jesus. Se Jesus colocar o amor dele no seu coração, você é capaz de amar o pobre com amor. Senão você não é capaz de amar o pobre, não. Porque é difícil amar o pobre. O pobre muitas vezes ele tem mau cheiro, ele tem ferida. Você só vai amar o pobre se Jesus colocar o amor dele no seu coração, essa misericórdia do Pai. Então, responder à misericórdia do Pai, meus irmãos, é passar essa misericórdia para os outros. Mas aí, nós temos que primeiro beber essa misericórdia em Deus. Madre Teresa rezava muito. 5 horas da manhã ela estava na capela, rezava 2, 3 horas, para depois sair para a rua. Porque ela dizia: se eu não tiver o amor de Deus em mim, eu não consigo passar o meu amor para os outros. E outra coisa, ela dizia: tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Um dia, diz que uma irmãzinha dela acordou, tristonha, reclamando. Ela falou: volte para a cama. Volte para a cama. Você não vai sair para a rua agora assim, não. Você só vai atender os pobres na rua com alegria. E sabe, gente, é aquilo que Jesus diz, ou não, Jesus não, São Paulo diz, na carta aos Filipenses, na carta aos Tessalonicenses: alegrai-vos no Senhor. Vocês vão perceber uma coisa muito interessante: os santos foram todos alegres. Hoje nós celebramos a festa de São Felipe Neri. Que coisa maravilhosa a vida desse homem, que alegria esse homem. Um homem que vivia penitências austeras, um homem que foi chamado de o apóstolo de Roma, andou por Roma inteira, atendendo, criou os oratórios, né? Era uma alegria, né? Dom Bosco dizia: um santo triste é um triste santo. Por quê? Porque quando você experimenta o amor de Deus, experimenta nessa reflexão toda que nós fizemos aqui, olhando para dentro de você, olhando para fora de você, olhando para Jesus Cristo, olhando para a beleza da igreja, olhando para a beleza de um Cristo que morre na cruz por nós e que deixa a sua presença na Eucaristia, deixa seu perdão na confissão. Quando você bebe essa misericórdia de Deus, e você agora quer passar essa misericórdia para os outros, e você corta o egoísmo da sua vida, corta o individualismo da sua vida, então você se torna alegre. Porque a única alegria que existe, meus irmãos, que não acaba, é você amar o próximo. O mundo está enganado. O mundo pensa que ser alegre é viajar pelo mundo inteiro, é comer a comida cara no restaurante, é vestir a roupa mais cara que eu posso vestir. Mentira! Quanto mais viaja, você mais vai querer viajar, e você nunca vai estar satisfeito de viajar. Quanto mais você gastar com roupa, mais você vai gastar com roupa, e você nunca vai estar satisfeito com a roupa que você tem. Quanto mais você gastar com restaurante caro e comida cara, e você vai querer mais e mais e mais, e você não vai se satisfazer nunca. Mas a hora que você faz uma caridade, teu coração enche de alegria. Eu tenho uma coisa que eu faço. Desculpa eu contar para vocês, mas eu quero contar para a glória de Deus. De vez em quando eu saio na rua de manhã para ir para a missa, eu encontro esses catadores de lixo aí, né, reciclável, empurrando um carrinho miserável.
Às vezes mulheres já velhas carregando um carrinho, aquele peso cheio de papelão. Eu paro o meu carro, tiro um dinheirinho e digo, posso lhe dar um dinheiro para você tomar um café? Porque eu sei que ela vai vender tudo aquilo no final do dia por R$5. Então eu dou 10, eu dou 20. Digo, posso te dar um dinheirinho para você tomar um café? Olha assim para mim. Parece que aconteceu um milagre na vida dela. Coisa que devia acontecer todo dia. Parece que eu estou fazendo um milagre. Nossa, meu Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu saio dali com vontade de chorar. Eu saio dali com o coração cheio de alegria. E uma alegria que não acaba. Que passa o dia comigo. Eu não tenho vontade de mais nada. Não quero dinheiro, não quero carro, não quero nada. Eu quero tudo que eu preciso para trabalhar. A misericórdia do Pai, meus irmãos, tem que produzir em nós essa misericórdia com os irmãos. Vamos ficar de pé um instante. Vamos pedir a Deus que faça esse milagre no nosso coração. Transformar essa misericórdia do Pai em misericórdia, não só os que sofrem da falta de comida, de bebida, não, mas os que sofrem também na alma. Eu tenho uma mesa lá na minha casa que eu chamo de mesa das lágrimas. E cada mulher que chega ali, 2, 3 minutos já começa a chorar. Até já deixei ali alguns lenços ali de papel. Eu chamo de mesa das lágrimas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.